Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 24 de dezembro de 2025, vamos fazer a nossa oração da noite, segundo a palavra do Senhor Jesus, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, a partir do versículo 26, assim diz a palavra do Senhor Jesus. E a elas e aos lugares ao redor do meu outeiro, eu porei por bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênçãos serão, e as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo, e as livrar das mãos dos que se serviam delas, e não servirão mais de rapina aos gentios, e a besta fera da terra nunca mais as comerá, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele promete trazer uma novidade. Deus, Ele promete derramar a chuva de bênção sobre o seu povo. Porque Ele aqui fala da vinda do Salvador, fala da vinda do Messias, arribo daquele que viria a salvar o mundo dos seus pecados e das suas iniquidades, daquele que viria ao mundo, arribo para transformar as nossas vidas, para transformar os nossos caminhos, para transformar as nossas almas. E Deus, Ele cumpriu a sua palavra. Em Cristo Jesus, nós recebemos as chuvas de bênçãos. Em Cristo Jesus, nós recebemos a novidade de vida. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Arriba, quando aceitamos Jesus, Deus começa um processo de restauração nas nossas vidas. Deus, Ele começa a podar, Deus, Ele começa a limpar. Toda árvore que não produz bom fruto, Deus, Ele arranca e lança no fogo. Deus endireita as nossas veredas. Deus endireita os nossos caminhos. E Deus derrama as chuvas de bênçãos para o seu povo, para a sua igreja. Porque nós vivemos tempos de seca, tempos de escassez, tempos de dificuldades. Mas quando chega aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tudo muda. O nosso Deus muda tudo. O nosso Jesus, quando entra, tudo é transformado. Ele teve um encontro com a mulher samaritana e ela foi completamente transformada. Ele encontrou os discípulos, homens comuns como nós, como tu, como eu, homens falhos e pecadores, publicanos e pecadores. Os publicanos cobravam impostos injustos, extorquiam o povo, mas o Senhor escolheu um deles. Porque o nosso Deus é um Deus de graça. Porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele transformou Mateus. Fez dele um discípulo. Deus também pode transformar a nossa vida. Deus pode remover a terra seca. Deus pode fazer que a terra seca se torne manancial de águas vivas. Deus pode fazer a terra infrutífera se tornar frutífera. Deus pode fazer sair água da rocha. Não há nada que o nosso Deus não possa fazer. Se você vive um momento de seca, um momento de dificuldade, um momento de muita luta, saiba que Deus fará cair a chuva. A chuva é vida. A chuva representa a bênção de Deus. Quando chove, a terra fica fértil. Quando chove, alimento. Quando chove, a vida.
Os pastos ficam verdejantes e as ovelhas comem do melhor. Arriba do melhor alimento que pode haver. Arriba, Deus vai nos visitar nessa noite e vai derramar a sua chuva, a chuva temporã, a chuva seródia. Arriba, Deus vai alcançar as nossas vidas com a sua graça e com a sua misericórdia, porque o nosso Deus, Ele é fiel, porque o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Não há maldição que o nosso Deus não possa quebrar. E Ele mesmo disse na sua palavra, Ele quebrará as varas do jugo e nos livrará das mãos arriba dos nossos opressores. Deus não é homem para mentir, arriba nem filho do homem para se arrepender. Todas as promessas de Deus se cumpriram. Se Deus, Ele prometeu, Deus, Ele vai fazer. Se Deus, Ele prometeu, arriba você verá a glória de Deus na tua vida. Ontem o Espírito Santo ministrou que os problemas e as adversidades, arriba Deus nos segurando, é Deus nos guardando, é Deus nos livrando. Não é para a morte. Não é para a morte. Deus não nos dá um fardo maior arriba do que podemos suportar. Está na nossa medida. Porque a nossa força vem dele e nós não vamos carregar esse fardo sozinhos. Deus nos ajudará. Deus, Ele vai caminhar conosco. Deus é o nosso auxílio. Deus é o nosso libertador. Não importa que tipo de seca que há na tua vida, Deus, Ele trará chuva. A seca representa a miséria, arriba a pobreza, o desemprego, arriba as enfermidades, os vícios. Tudo aquilo que atormenta a tua vida, arriba tudo aquilo que não dá bons frutos. É a seca. E Deus vai entrar em providência. Porque Deus nessa noite quer nos visitar com a sua graça, com a sua benevolência. Porque Deus, Ele é bom em todos os tempos. Porque não há outro Deus além dEle. Só Ele é santo, digno, justo. Creia. Creia que Deus pode mudar a tua situação. Creia que Deus pode mudar a tua vida. Não há nada impossível para o nosso Deus. Há quanto tempo existe esse deserto? Ainda que forem 4 séculos. O povo de Israel esteve 4 séculos e 30 anos, 430 anos cativo. Mas Deus trouxe a libertação. Ainda assim Deus, Ele fez. O que é que Ele não pode fazer na tua casa? O que é que Ele não pode fazer na tua família? Não importa. Se é uma maldição hereditária, o nosso Deus, Ele existe desde a eternidade. Ele é o primeiro e o último. Deus, Ele sabe de onde começou essa maldição. E Deus sabe como quebrar. Então Ele fará. Deus, Ele fará além do que pedimos, além do que imaginamos. Nosso Deus é um Deus de graça, um Deus de misericórdia, que não deixará o seu povo desamparado. Que não deixará o seu povo envergonhado. Não serás confundido e envergonhado, porque o Deus que nós servimos não envergonha os seus servos, mas Ele exalta. A palavra do Senhor diz: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos e o meu cálice transborda. Deus, Ele vai te exaltar. Todos verão que és chamado pelo nome do Senhor, não para a tua glória, mas para a glória dEle, para que todos saibam que Ele existe, que Ele é vivo, que Ele permanece vivo. No nome do Senhor Jesus Cristo.
Ó Deus, nós te louvamos e te exaltamos. Mais um dia, ó Deus, na tua santa e bendita presença. Arriba, Deus, só o Senhor sabe as lutas, as batalhas. Arriba, Deus, as tribulações que nós passamos. Ó Deus, mas nós sobrevivemos e podemos declarar Ebenezer. Até que o Senhor nos ajudou. Ó Deus, faltam poucos dias para terminar o ano. Arriba, Deus, o Senhor permitiu. Arriba, Deus, que superássemos tantas lutas. Ó Deus, foi um ano difícil. Foi um ano, Deus, de muitas lutas e batalhas. Todavia, nós nos alegramos no Senhor. Arriba, Deus, porque o Senhor sempre esteve do nosso lado. Deus, nós não pelejamos sozinhos. O Senhor disse na sua palavra: arriba, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar. Arriba, Deus, obrigada por nos livrar. Oh Deus, obrigada por nos guardar. Arriba, obrigada, Deus, por cuidar de nós. Exaltado seja o teu nome para todo sempre. Glorificado, arriba, seja o teu nome para todo sempre. Deus, que mais uma vez o Senhor tenha misericórdia de nós. Ó Deus, misericórdia das nossas almas. Ó Deus, misericórdia das nossas vidas. Arriba, Pai, somos falhos e pecadores, mas há um Deus nessa terra. Arriba, um Deus fiel, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso. Arriba, um Deus que se compadece. Um Deus que declarou: se confessardes os seus pecados, arriba, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Deus, estamos aqui declarando, confessando que somos falhos e pecadores. Arriba, Pai, clamamos: tem misericórdia de nós, ó Deus, segundo a tua benignidade. Arriba, Pai, apague as nossas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Arriba, Deus, purifica-nos com isopo e ficaremos puros. Lava-nos, ó Deus, e ficaremos mais alvos do que a neve. Arriba, Pai, não nos lances fora da tua presença, ó Deus, e não retires de nós o teu Santo Espírito. Arriba, Deus, visita a nossa vida nessa noite. Ó Deus, visita a nossa casa e a nossa família. Arriba, Deus, começa a remover tudo que é maldição. Começa, Deus, a quebrar o jugo do maligno. Arriba, Deus, quebra pelo poder que há no nome. Arriba, no sangue de Jesus. Destrua, Deus, o poder das trevas. Destrua, Deus, o poder de Satanás. Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Arriba, Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, remova, Deus, arriba toda a seca. Ó Deus, toda a esterilidade, porque em Cristo Jesus há vida. Arriba, Deus, Cristo é vida. Cristo vive e reina para todo sempre. Arriba, Deus, nós não aceitamos viver uma vida infrutífera. Ó Deus, nada funciona. Arriba, nada dá certo. Ó Deus, repreenda essa força do maligno. Repreenda, Deus, esse jugo do inferno. Arriba, Deus, a tua palavra diz que o justo florescerá como a palmeira. Ó Deus, nós queremos florescer. Queremos, ó Deus, frutificar. Arriba, Deus, dar frutos para o teu reino. Ó Deus, servir de testemunho. Para edificar outras vidas. Ó Deus, outras almas, para que elas se acheguem a ti. Arriba, Deus, para que se acheguem à tua santa e bendita presença. Arriba, toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Ó Deus, nós clamamos porque o Senhor disse na sua palavra: clame a mim e responder-te. Arriba, Deus, responda-nos nessa noite. Arriba, Deus, remova o nosso opróbrio.
Remova, Deus, a nossa vergonha. Arriba, Deus, nos liberta dos nossos opressores. Ó Deus, se estamos presos em algum lugar, envia, Deus, o teu anjo para nos libertar. Arriba, Deus, porque o Senhor declarou que nos livrará. Arriba, Deus, do laço do passarinheiro. Ó Deus, e que nós somos livres. Arriba, Deus, livres pela graça, livres pelo sangue. Arriba, Deus, que possamos efetivamente viver a liberdade em Cristo Jesus. Arriba, Deus, e não viver como escravos. E não viver, ó Deus, como a velha vida. Ó Deus, nós queremos arriba enxergar com os nossos olhos a novidade de vida em Cristo Jesus. Arriba se carremanda, arriba se rebo, Deus. Tu és a solução dos nossos problemas. Ó Deus, Tu és a fonte da água viva. Aonde iremos, ó Deus? Arriba, o que faremos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Ó Deus, Tu és aquele que sara. Ó Deus, Tu és aquele que liberta. Arriba, aquele que renova, aquele que restaura. Aquele que dá a última palavra. Deus, o homem pode falar. Arriba, Pai, mas a última palavra vem de Ti. Quando o Senhor declara. Arriba, Deus, quando o Senhor determina. Todo joelho se dobra e toda língua confessa. Arriba, porque Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa casa. Arriba, aquele que vive e reina para todo sempre. Reina sobre nós, ó Deus. Arriba, Deus, reina sobre a nossa casa. Reina, ó Deus, sobre a nossa família. Ó Deus, se existe alguma força espiritual do mal reinando sobre nós, arriba, Deus, que venha cair por terra agora. Deus, porque nós só temos um. Arriba, Deus, o Deus que nós servimos, buscamos, louvamos e rendemos glórias, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ó Deus, se algum poder do inferno, principado, potestade, arriba, Deus, agente das trevas. Ó Deus, idolatria da família. Todo e qualquer poder que essas entidades têm sobre nós. Arriba, Deus, que lhe seja tirada. Ó Deus, que lhe seja removida. Porque nós entregamos a nossa vida na cruz. Ó Deus, Jesus é o dono da nossa vida. Arriba, Deus, toma as nossas vidas nas Tuas mãos. Toma, Deus, os nossos pés. Arriba, Deus, os nossos caminhos. O nosso deitar, o nosso levantar. Arriba, Deus, se conosco em todos os dias da nossa vida. Ó Deus, resplandeça o Teu rosto sobre nós e sobre a nossa casa. Transforma, Deus, as nossas vidas. Precisamos, ó Deus, da Tua presença. Ansiamos, ó Deus, pela Tua presença. Ansiamos, ó Deus, pela Tua chuva. Arriba, Deus, faz chover. Derrama a Tua chuva sobre nós. Ó Deus, vem como um rio. Arriba, Deus, vem como um manancial. E faça-nos, ó Deus, mergulhar nas profundezas do Espírito. Arriba, Deus, para que sejamos libertos, transformados, renovados. Deus, a Tua palavra diz que quando o anjo descia e agitava as águas no tanque de Betesda, havia, Deus, prodígios, havia curas, havia milagres. Arriba, Deus, mova as águas nessa noite. Mova, Deus, e traga transformação em nossas vidas. Entregamos, Deus, essa noite nas Tuas mãos e pedimos, ser conosco, livra-nos de mal. Que toda ferramenta preparada contra nós e a nossa casa, ó Deus, para essa noite que não venha prosperar, mas conceda-nos uma noite abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, para todo sempre. Amém. Glória a Deus.